Olá pessoal, você que aí está me assistindo pela primeira vez aí, eu estou iniciando esse canal no YouTube. Eu tenho outro canal que eu trato só de as obras, os serviços que eu faço, né? Para quem não me conhece, não sabe, eu trabalho com jardinagem, trabalho em construção, faço serviço de pintura, de serviço de pedreiro, faço de tudo um pouco, como grande parte dos brasileiros, né? Mas eu criei esse canal para trocar ideias, informações, pensamentos, curiosidades, de tudo um pouco, né? O meu canal tem o objetivo de mostrar a vida real em todos os tipos de situações. E hoje, como nosso primeiro vídeo, né, eu estou aqui em Santa Rosa. Para quem não é da região aqui, não conhece, né, fica 25 quilômetros da minha cidade, Giruá, onde eu moro. Vim trazer minha esposa aqui, que é diretora da escola. Tinha uma reunião aqui hoje aqui nessa universidade aqui na Unijuí. E eu vim trazer ela, vou ficar provavelmente o dia todo aqui. Resolvi bater um papo com vocês aí que estão chegando e assistindo pela primeira vez, passaram aí e acharam esse vídeo. Queria falar sobre um assunto que vem tomando forma, que vem crescendo ultimamente. Eu vejo falar nas grandes mídias, né, que é a questão do endividamento das famílias brasileiras. Apesar de que nessas épocas de eleição começam a aparecer tudo que é fatores, né, de todos os lados, né, muitas coisas a gente não deve levar ao pé da letra, acreditar em tudo, a tudo que se fala. Hoje em dia temos que ter muito cuidado com aquelas coisas que a gente vê ah, na internet, porque grande parte não é verdade. Mas a questão do endividamento das famílias, esse é um tema que eu gosto de falar sobre ele, e eu sempre converso em casa com a minha esposa. Eu já passei por várias dificuldades financeiras. Hoje em dia nós temos uma renda assim razoável, né? Continuamos enfrentando dificuldades como grande parte das pessoas, né, que têm que trabalhar para sobreviver, né, que não são ricas, né? Mas a maioria das vezes que eu passei por dificuldade, e inclusive as dificuldades que passamos hoje, que elas são recorrentes das passadas, dos problemas que aconteceram no passado, grande parte, se não na sua totalidade, são causados por nós mesmos. E aí a gente começa a achar um monte de desculpas, né? Bota a culpa no governo, bota a culpa no mundo, bota a culpa no clima. E na verdade, os problemas somos nós que arrumamos. E muitas vezes, por uma certa ignorância, por uma certa desinformação. Eu gosto muito de assistir vídeos no YouTube sobre todos os temas, porque você sempre consegue tirar algo de bom de alguma coisa. Não importa se quem está falando com você é alguém famoso, que tem 1 milhão de inscritos, 2 milhões de inscritos no canal. Eu não sou formado em economia para falar sobre esse assunto, né, de finanças, mas eu tenho o meu currículo da vida, né? A vida me fez eu tenho um bom currículo das experiências ruins e boas que eu tive. Mas uma coisa é inegável: a economia familiar, porque a nossa família é como se fosse uma empresa. A organização das contas, das finanças na família é como um encanamento de água. Se você estoura um cano na sua casa, ou ele arrebenta sozinho, uma torneira estoura e jorra água para todo lado, o que você faz? Você corre fechar o registro da água para ela parar de ir fora e você ter um gasto grande. Aí você corre, compra as peças ou paga alguém para fazer e conserta. Resolveu o problema. Mas
Muitas vezes nós temos uma torneira na nossa casa que, que já venceu e está pingando, como se diz. Ela não para totalmente fechada, uma gotinha aqui, outra gotinha. O que nós costumamos fazer? Ah, nós temos que arrumar essa torneira aí, nós vamos ter que trocar isso aí. E vamos deixando. Aí lá, daria uma semana, duas, você. Ah, mas eu não troquei a torneira, vou ter que trocar, mas. É pouca coisa, não precisamos nos preocupar com isso urgente, não é algo urgente, porque é uma coisa pequena. Aí chega no final do mês, você vai pagar a água. 100, R$ 200 a mais. Eu passei por isso. Eu tinha vazamento na minha casa que eu não dava bola, ia deixando, não dava importância, não deixando, uma hora eu arrumo. E passei quase um ano, de R$ 200 eu cheguei a pagar quase R$ 1.000 de água. Porque aquilo não era algo visível, era algo insignificante. Ou parecia ser insignificante que eu não dava bola em correr fazer como se fosse aquilo que eu disse no início, aquele cano que jorra água e você corre lá e fecha. O que eu quero dizer com isso? Não são as grandes coisas, os grandes gastos que nos quebram. São os pequenos, aquelas coisinhas quase que insignificantes que você não percebe. É R$ 50 aqui hoje, é 20 amanhã, é 100 depois de amanhã, é outra continha aqui que você faz. Ah, mas isso aqui em 10 vezes de R$ 10, vou comprar. Na maioria das vezes a gente compra as coisas sem precisar e existe uma grande estratégia, porque eu quando fiz o Enem eu estudei muito sobre isso. Naquela época tinha esse tema. A grande estratégia, o marketing, por isso as empresas investem no marketing, pessoas especializadas para isso. O que elas colocam em frente a seus comércios? Ou quando você entra, colocam lá uma camiseta, vamos dar um exemplo, e colocam lá: poupe R$ 20, leve por apenas R$ 100, digamos. Sempre vai ter a palavra poupe. Aí muitas vezes você não está precisando comprar aquela camiseta, o teu cérebro já começou a trabalhar contra você quando você viu a palavra poupe. E aí você compra. Muitas vezes joga lá e nunca usa. Quem de nós, quem que está aí me assistindo que não tem algo em casa que comprou no impulso e nunca usou, não tinha necessidade de comprar? Então essas pequenas coisas, essa goteira, essa torneira com esse pequeno vazamentinho nas nossas finanças é que nos levam a estourar o orçamento. Esses dias atrás eu disse para minha esposa, temos uma meta, nós temos uma meta, temos um projeto para fazer esse ano. Eu não vou falar agora, mas eu disse para ela, vamos ter que fechar aquela torneirinha, consertar aquele vazamentinho, porque senão, meus amigos, vai por mim, você que está me assistindo aí. Se você não fizer uma reflexão, você não detectar esse pequeno vazamento que você tem, você nunca vai conseguir equilibrar suas contas. Por isso tem pessoas que ganham menos do que outras pessoas e fazem mais do que aquelas que ganham mais. Vou falar uma frase que não é novidade, todo mundo já ouviu. Não é o quanto você ganha, é o que você faz com o que você ganha, como você administra aquilo que você ganha. Hoje nós vivemos num mundo onde eu tenho um celular novo, mas o meu amigo comprou um mais novo que o meu e eu não quero ficar para trás dele, porque daí eu já começo a achar que o meu não presta, que é a tal da grama do vizinho mais verde sempre que é minha mesmo não sendo. Aí eu acho que o dele é melhor e eu quero comprar um igual ao dele, mesmo não precisando. Aí eu tenho um carro, um parente meu, um conhecido meu comprou um carro melhor que o meu.
Ah, mas eu quero comprar também. Por se ele comprou, por que que eu não vou, por que que eu não posso comprar? Mesmo não precisando naquele momento. Eu vou lá e compro. E aí as pessoas ficam se perguntando: o que acontece? Por que que eu não consigo fazer? Ah, a culpa é desse governo, a culpa é disso e aquilo. Não, não é, a culpa é nossa. Grande parte da culpa é nossa. Nós fazemos um país, nós fazemos os governos, nós fazemos a economia. Nós temos o poder de controlar a nossa economia, as nossas finanças domésticas. Mas nós estamos tão preocupados muitas vezes com o trabalho, com outras coisas que nós vamos levando. Eu sempre faço uma crítica à minha esposa. Ela não é uma pessoa assim, que é compradora compulsiva, que compra, gasta, para ela principalmente. Mas ela não costuma se importar se eu perguntar para ela hoje quanto ela ganha, quanto ela deve, ela não vai saber me dizer. Porque ela não tem essa preocupação, talvez ela tem outras preocupações. E esse é o nosso grande erro. Meu finado pai, eu nunca esqueço, e tu sempre fala, ele tinha vários defeitos. Foi uma pessoa que por ter, e eu vou falar em outros vídeos sobre a questão do medo, ele sempre teve medo de arriscar, de investir, de dar o passo à frente. Por, tinha aquele medo de fugir do controle, mas ele tinha algo de bom. Ele jamais gastava mais do que ganhava. Não fez grandes coisas, mas raramente eu vi ele chegar no final do mês e não poder pagar uma conta. Então, meus amigos, você que chegou até agora aí nesse vídeo, se inscreva no meu canal, dê uma força, me ajude e vamos fazer esse canal crescer para uma troca de ideias. Eu não sou um influenciador e nunca serei, e nem quero ser o tal do influenciador, que eu acho uma grande bobagem. Os tais influenciadores. Ninguém quer alguém influenciando na sua vida. O que nós precisamos é troca de ideias, troca de experiências. Eu conto as minhas experiências, dou o meu ponto de vista, você do outro lado assiste, comenta, trocamos uma ideia, aquilo que você acha que eu falei que foi bom para você, que tocou na sua mente, você usa, você me passa a informação, aquilo que você passou, que eu acho que vai ser bom para mim, que ninguém de nós sabe tudo. Todo mundo tem algo a aprender. Só que muitas pessoas acham que as únicas pessoas que podem ensinar são aquelas que têm um diploma, que são formados, que são famosos. Não. Às vezes os mais humildes, aqueles pequenininhos lá, como eu, mas que têm muita experiência de vida, que já quebraram a cara várias vezes, que já se deram bem, que já ficaram mal de novo, que se recuperaram, pode passar uma experiência para você não cometer o mesmo erro. E eu, com certeza, posso pegar a experiência de você para mim também não cometer os mesmos erros. O passado serve para nos ensinar, não para ficarmos presos a ele, mas para nos ensinar aquilo de errado que fizemos e aquilo de bom. O que foi bom seguimos fazendo e o que foi de errado usamos como um aprendizado para não fazer mais. Ok, meus amigos, se inscrevam no meu canal, curta o vídeo, compartilhe. Vamos fazer a corrente do bem. Eu ajudo você, você me ajuda e nós juntos ajudamos outras pessoas. Ok, meus amigos? Um abraço, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês.